de um time que tem personalidade e atitude, apesar de todo esse departamento médico lotado, né? São 11, 12 desfalques do Crespo. Mas, enfim, aquilo que serviu para a gente ter uma noção exata de como vem se comportando as duas equipes nessa altura do Brasileirão, né, meus amigos? Exatamente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Boa noite, malcriado Felipe Diniz. Olha, eu acho que é... Salve, galera. Aqui é o Vé Raposo, né? E a gente vai comentar o jogo de ontem, né? A vitória estrelada, sensacional. E também falar um pouquinho do feminino que classificou hoje para a finalíssima. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. E se pareceu hypar na hora que você der o like, ajude a ir hypando, é de graça e ajuda muito o canal, ok? Conto com a ajuda de vocês. É difícil vencer o Cruzeiro. É difícil... Mas o São Paulo não merecia perder o jogo hoje, não. Não merecia, gente. O São Paulo jogou mais do que o Cruzeiro. Jogou mais do que o Cruzeiro. O jogo... Boa parte do jogo. Primeiro tempo inteiro. Pois é, né? Depois de um jogo dificílimo, né? Onde o Cruzeiro venceu por 1-0, né? Aí surgem os comentários da imprensa, né? Mais a do eixo Rio São Paulo, que comanda a imprensa brasileira em termos de poderio financeiro. E o comentarista aí teve a coragem de falar que o São Paulo jogou melhor que o Cruzeiro, que não merecia perder. Olha, só se foi graças ao São Rafael, né? Porque o Cruzeiro dominou o jogo verticalmente. Ah, mas o São Paulo teve mais posse de bola. Posse de bola não serve pra merda nenhuma. Posse de bola não ganha jogo. Ficar tocando bola para os lados é exatamente para passar o tempo e você não sofrer sufoco do seu adversário e tentar uma escapada, fazer um gol, jogar por uma bola. Nada mais do que isso. Então, assim, um comentário infeliz do repórter. No segundo tempo, até tomar o gol na competência, na cobrança de falta do Matheus Pereira e também na sorte. E o São Paulo voltou a pressionar, concordo com vocês, sem grandes chances, mas deixando o Cruzeiro em vários momentos nas cordas. Então eu acho que o Cruzeiro é um time muito competente, muito bom, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, mas que hoje não jogou bem. E o São Paulo, curado, cheio de desfalques, conseguiu ter mais a bola e ter o controle do jogo. E anular as principais jogadas do Cruzeiro. O jogo foi decidido numa bola parada. E vocês estavam falando aí da maca, dos desfalques do São Paulo. Tem mais um. Próxima rodada, Luciano está suspenso. Se não é uma situação delicada, fica pior ainda a partir de uma figura de um jogador tão importante. E aí, meu caro Ramon? Tudo bem? Bem. Boa noite. Boa noite de novo aqui para o meu amigo Jade, para o Lédio, Diniz, Jéssica, Alex, o cara de gato. Um abraço para vocês. A Jéssica falou uma frase que me chamou a atenção e foi realmente... vamos falar sério. O São Paulo conseguiu, através do seu meio de campo, né, gerar muito desconforto mesmo na equipe do Cruzeiro no primeiro tempo. Rodriguinho, em especial, através da sua movimentação, flutuava bastante e causava muita dúvida, né? Esse meio de campo do Cruzeiro. Até pontuamos na transmissão, né? Que teve uma hora que teve uma reunião. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, justamente para tentar se adequar a esse posicionamento. Matheus Pereira, no final, disse, né? Que o São Paulo joga num posicionamento que eles não estavam acostumados a enfrentar equipes assim. E teve esse desconforto. O Led chamou a atenção também, meus amigos, no primeiro tempo. Aí eu não lembro a minutagem, Led. Era mais ou menos 25, 30 minutos que o Caio Jorge não tinha tocado na bola. Exato, no último terço do campo para levar algum perigo à defesa do São Paulo. No segundo tempo, com a entrada do Gabriel, um jogador que tem essa característica de sair um pouco mais para o lado, um pouco mais para o meio, gosta mais da bola no pé, do jogo curto, o São Paulo consegue fazer um lance tipo esse que vocês estão vendo agora, através de uma saída de qualidade, de uma transição à lá Cruzeiro. O Rafael acabou pegando esse chute do Gabriel, ele fez a leitura correta, o Gabriel olha, faz o que tem que fazer. Na finalização, o Rafael não vai para perto da trave, ele fica posicionado e tem um tempo exato de reação para defender. Mas foi um excelente jogo aqui no Mineirão, uma festa das duas torcidas, a do Cruzeiro e a do São Paulo. Estávamos aqui do lado da torcida do São Paulo, que parou de fazer barulho agora, mas a do Cruzeiro também do Mineirão foi espetacular, gente. A torcida do São Paulo aplaudiu o time. Verdade. E a gente aplaude o jogo, né? Que o jogo foi bom. A gente teve 25 finalizações no jogo, né? Olha só. 12 do São Paulo... Não. 12 do Cruzeiro e 13 do São Paulo. O São Paulo finalizou uma vez
ao gol. Não é por isso que ele foi, na minha opinião, foi melhor. Eu acho que no total, no coletivo, e até na parte individual, acho que o Rodriguinho foi o melhor jogador em campo, no meu modo de ver. Se eu tivesse que escolher um jogador, eu escolheria o Rodriguinho. Depois o Rafael. O Cássio também fez uma defesa difícil. No fim da... A noite não é pro São Paulino. Essa foi a única defesa difícil do Cássio, essa aí. É um jogo importante em busca do G6, de entrar no G6 e entrar nessa fase de classificação para a Libertadores. Mas o desempenho, mesmo com 12 desfalques, foi muito bom, foi muito satisfatório. E pro lado do Cruzeiro, né, o importante é vencer. Tá a caça ao Flamengo, tá buscando o Flamengo a liderança, tá buscando, né, ter uma vantagem sobre o Palmeiras. O Cruzeiro tem jogo a menos que o Palmeiras, que fica os 3 pontos. Bola parada, como também disse Matheus Pereira, a mais, né? Define jogo e hoje definiu mais uma. E sabe que o Cruzeiro já tinha passado por esses sustos contra Santos e Ceará e parece que vai meio que se escaldando, né, para saber como enfrentar jogos mais complicados aqui no Mineirão, com a sua torcida a favor, de não tropeçar em casa, né, de não perder a oportunidade, porque senão aí vai se distanciar do Flamengo e a perda do título pode ficar inevitável daqui para frente, se isso ocorrer. Não foi o caso hoje, evidentemente, ganhou o jogo e se mantém firme na caça aí. Exatamente, hoje são 2 pontos atrás do Flamengo, mas tem 2 jogos a mais já realizados no Cruzeiro, né? Então essa vantagem do Flamengo em relação ao Cruzeiro, se o Flamengo conseguir aproveitar esses 2 jogos, pode chegar a 8 pontos, né? E a distância acaba ficando grande. Mas tenho 2 observações aí. Se vocês acham que, por exemplo, o desgaste do clássico contra o Atlético no meio da semana, porque também tem isso, né? O São Paulo descansou no meio da semana, não jogou. O Cruzeiro teve um jogo duríssimo contra o Atlético pela Copa do Brasil, né? Até do ponto de vista mental, há um desgaste enorme, né? Num clássico desse tamanho. E o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético no primeiro jogo, jogando bem. Se vocês acham que teve interferência, acho que até teve, porque o Caio Jorge não é normal, ele não pegar na bola, saiu no intervalo. Né? Acho que também pensando na data FIFA, o Caio Jorge está convocado, ele acabou saindo no intervalo hoje. E a outra questão, eu discordo um pouco do Lédio só, queria saber de vocês também. Porque, embora reconheça o bom jogo do São Paulo, se a gente pegar os principais lances do jogo, eu acho que quem... Pois é, mas eis que entra o comentarista de camisa cor-de-rosa, muito lúcido, né? E fala tudo isso que eu estou falando, discorda do comentarista que fez o jogo, e fala para ele, não, você está enganada, o Rafael salvou 3 bolas, o Cruzeiro foi vertical, como é que o São Paulo foi melhor? Né? Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Cruzeiro mesmo. Né? E desbancou aquela teoria de querer puxar a sardinha para clubes do eixo Rio São Paulo. Foi muito boa a colocação desse repórter, sensacional. E deixou o cara sem ação, né? Porque, poxa vida, é verdade, não pôde falar nada. Assim, é por isso que não dá para ficar, né, levando muito a sério determinados comentários. Quem foi mais perigoso ao gol adversário, eu acho que foi o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, ninguém criou nada, apesar do São Paulo ter um controle mais grandes lances. No segundo tempo, aí, eu acho que quem se aproximou mais do gol, embora tivesse menos o controle do jogo, eu acho que foi o Cruzeiro. Tanto que eu tenho a impressão de que o Rafael foi um dos melhores homens do jogo em campo, ou não, amigos? Mas agora falando do jogo, né, foi um jogo muito difícil, porque o Cruzeiro enfrentou um adversário que tem um forte poder de marcação, concentrou o jogo todo no meio de campo, né, jogou no 3-5-2, povoou o meio de campo, não deixou o Cruzeiro jogar. Matheus Pereira muito marcado, Caio Jorge não pegou na bola porque foi muito marcado, não é porque são ruins, foi muito marcados e estava tendo dificuldades para conseguir fazer o jogo fluir, mas foi um grande jogo. Então isso é mérito do técnico do São Paulo, né? Apesar de que deu achar que seja um esquema retranqueiro, um esquema medroso para segurar um resultado ali, empate, se der sorte fazer um gol no contra-ataque, beleza, mas é assim, cada um tem a escolhe o padrão de jogo que quer jogar. O certo é que ele está recuperando o time do São Paulo, então não está tão ruim assim. Mas, como dizia o anterior, falar que o São Paulo não merecia perder, que jogou melhor, pode até não ter merecido perder, né? Mas o Cruzeiro fez um gol da sorte, falta, mas faz parte do jogo. Se não houver sorte, se não houver falhas, não sai gol, né? Isso faz parte do processo do futebol. Então, assim, são coisas assim que a gente tem que ter um pouco de
discernimento antes de falar. Tem que ter discernimentos, né? E o Cruzeiro se saiu muito bem, está no segundo lugar, está certo, tem jogos a mais, né? Em relação a Palmeiras e Flamengo, mas não importa. O importante é que continua no calcanhar dos líderes. Isso é que é muito importante, não perdê-los de vista. E o Cruzeiro está fazendo isso muito bem. Fizemos também a transmissão do jogo feminino, o Cruzeiro passou um sufoco danado para classificar, né? Ao contrário do jogo anterior, hoje o Cruzeiro não esteve bem no jogo, teve muitas dificuldades, o Palmeiras dominou o jogo, tanto que mereceu a vitória. Mereceu sim. Classificar não classificou porque o Cruzeiro fez um resultado melhor lá em São Paulo, foi melhor lá em São Paulo. No cômputo dos 2 jogos o Cruzeiro foi melhor, por isso classificou. Mas no jogo de hoje, uma grande parte do jogo, o time do Palmeiras foi muito bem, obrigado, mas o Cruzeiro conseguiu conter o ímpeto e conseguiu a sua classificação, né? Choraram, mas faz parte do jogo também, então não tem que ficar chorando muito não, ok? Um grande abraço para vocês e acompanhem a programação dos canais. Fui!